Leila Pereira recusou nas últimas horas duas ofertas gigantes do PSG por Endrick. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história com exclusividade. Bora te atualizar também sobre o São Paulo. Um dos indicados pro tricolor do ano que vem foi Iago Felipe, volante do Fluminense. Conto ainda sobre o Corinthians. Se o Timão espera usar o Robert Renan como contrapeso na transferência de Yuri Alberto, em definitivo pode ter problemas. Para completar o que falta para que o Flamengo possa anunciar Gerson como seu novo reforço, te atualizo sobre as últimas do mercado, falo sobre o Meia, que é pretendido por Cruzeiro, Atlético Paranaense e Vasco, tudo sobre o balanço financeiro do Santos em 2022 e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio há mais de 20 anos, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, e a missão no canal é deixar você por dentro de tudo que tá rolando no seu time do coração para não perder nada. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativar as notificações, se curtiu o vídeo também deixa like, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. Nesse sábado tem jogos importantes da Premier League com cotações bem legais. Queria chamar a atenção para vocês no jogo entre Wolverhampton e Arsenal. Vitória dos Wolves paga 5,81, empate pagando 4,21. Se o Arsenal vencer, 1,59. Já no confronto entre Manchester City e Brentford, o City é muito favorito e a vitória do time de Guardiola paga 1,21. No domingo tem Internacional e Palmeiras, jogo do líder contra o vice-líder. Em caso de vitória do Inter, 2,48, o empate paga 3,36 e a vitória do Palmeiras pagando 2,95. Para completar, jogo do Campeonato Brasileiro, o único desse sábado, Flamengo e Avaí, vitória rubro-negra pagando 1,18. Queria fazer uma sugestão para vocês para apostarem nas vitórias do Flamengo, do City e do Arsenal numa aposta tripla, aumentando assim as chances de vocês ganharem, beleza? Para participar da aposta ganha, você já sabe, só pegar o link que está na descrição desse vídeo ou apontar seu telefone celular para o QR Code que está na tela. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Coritiba em relação à SAF. Desde março, o Coritiba tem autorização do Conselho Deliberativo para buscar investidores. E as negociações seguem bastante avançadas. A ideia do Coritiba é pegar algo na casa dos 400 milhões de reais para transferir suas ações para um grupo de investimento. Cifras parecidas aos dos acordos de Cruzeiro e Botafogo. Queria contar que não há um envolvimento do Roberto Justus no Coritiba. Justus deu na quinta-feira uma entrevista ao Podpah, não foi ao Podpah, foi ao Flow, afirmando que está comprando um clube brasileiro. Eu fui checar com uma fonte minha que trata sobre as negociações do Coxa e essa pessoa assegurou que o Roberto Justus não tem relação. Outra informação importante, Pedro, meio atacante do Corinthians, só 16 anos de idade. Ele é o grande rival do Endrick em todas as categorias de base, acaba de voltar da seleção brasileira sub-17, onde foi um dos destaques. E ele já chega com a missão de ajudar o Corinthians sub-20 na final do Campeonato Paulista. Na partida de ida, derrota para o Santos por 2-0. Timão precisa da reabilitação e tem no Pedro seu grande destaque. Mudando de assunto ainda no giro de notícias, contar que o Cuca já começou a se despedir dos jogadores do Atlético Mineiro. Confronto desse domingo deve marcar a saída do Cuca, treinador que não conseguiu fazer com que o Atlético Mineiro melhorasse. Pelo contrário, ele assume o time em quarto e o Atlético vai para a última rodada do Brasileiro correndo o risco de nem pegar vaga em Libertadores da América em caso de derrota para o Corinthians na Neoquímica Arena. É isso que deve acontecer. Para completar, o Campeonato Carioca de 2023 já tem definida a sua fórmula, a mesma das últimas duas temporadas. Os times se enfrentam, os 4 melhores passam para a semifinal, depois tem a grande decisão. Cifras bem pequenas dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca, ao que parece, está fadado a acabar em pouco tempo. Torneio que começa em 14 e 15 de janeiro, no final de semana de 14 e 15 de janeiro. E a última do giro de notícias, antes da gente ir para as informações um pouquinho maiores, queria informar que o New York Times repercute uma informação super importante. De acordo com o jornal norte-americano, cerca de 15 mil pessoas morreram na construção dos estádios para a Copa do Mundo do Catar. Um absurdo esse número, especialmente comparado ao das mortes de funcionários, de operários nas construções de outros estádios. Na Rússia ninguém morreu, no Brasil foram 8 e na África do Sul apenas uma pessoa. Bora falar a respeito de Flamengo, Olympique de Marselha e Gerson. O que falta para que o Gerson vire jogador definitivo do Flamengo? Havia inclusive a expectativa de que ele desembarcasse nessa sexta-feira. A volta dele ao Brasil foi adiada, até porque ainda faltam detalhes para que Flamengo e Olympique de Marselha se acertem.
O time francês está pedindo 20 milhões de euros para fechar o negócio. O Flamengo entende que esse valor é alto e fez como última proposta 16 milhões de euros, deixando 20% do valor de uma venda futura para o Olympique de Marseille. A ideia do Flamengo é gastar 9 milhões e meio de euros e aproveitar 6 milhões e meio da venda do Gerson ao Olympique, que ainda não foram pagos pelo time francês, para criar esse abatimento. O Olympique insiste nos 20 milhões de euros e nesse momento Flamengo e time francês debatem sobre a possibilidade de gatilhos obrigarem o Flamengo a comprar o Gerson em caso de produtividade. Ele vem para cá, acaba dando certo, acaba atingindo algumas metas e aí o Flamengo compra pagando mais 4 milhões de euros esses 20% finais. O negócio deve sair, o Gerson está muito disposto a vir jogar no futebol brasileiro e agora é questão de tempo e de ajuste para que o martelo seja batido. Bora falar agora sobre o Santos. Muito mal dentro de campo, fora de campo as coisas até que vão relativamente bem. O Santos divulgou nas últimas horas seu balanço do segundo trimestre, que equivale ao quarto ao sexto mês da temporada de 2022. O Santos registrou um superávit, ou seja, fechou no azul, embora número pequeno, 794 mil reais. De qualquer forma, já é bem melhor do que o orçamento para a temporada que previa um prejuízo. O grande destaque das contas do Santos ao longo dos primeiros meses de 2022 foram os direitos de transmissão entre abril e junho. O Santos faturou 27 milhões de reais apenas com televisão. Já em relação a patrocínios, mais 13 milhões de reais. O que falta para que o Andrés Rueda, presidente do Santos, ganhe uma boa nota é uma evolução do departamento de futebol e ele tem causado muito. Demissões de treinadores, de diretores de futebol, escolhas erradas nas contratações e o Santos tem patinado. Desde que o Rueda se tornou presidente, o Santos briga muito mais contra o rebaixamento do que por qualquer outra coisa. Queria saber a sua avaliação santista em relação ao trabalho do Rueda, que nota você dá de 0 a 10, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre esse meia que está chamando a atenção de Cruzeiro, Vasco e também do Atlético Paranaense. Vocês lembram de um menino chamado Gustavo que surgiu na base do Sport e logo depois de se tornar profissional foi vendido para o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos? Pois bem, é esse jogador que está na mira dos três grandes ele é um meio-campista armador, daquele que está em falta no mercado, só 20 anos de idade. Havia sido vendido para o Al-Ahly por 2 milhões e 200 mil dólares. Ainda nem conseguiu se firmar direito nos Emirados Árabes. Na primeira temporada, 7 jogos como titular, mais 7 como reserva e 5 gols marcados. Na atual temporada ele tem 4 partidas, 2 como titular, 2 como reserva e 1 gol marcado. Apesar disso, o Shabab Al-Ahly entende que ele já se valorizou e em vez dos 2 milhões e 200 mil dólares que investiu, a pedida é de 5 milhões de dólares. Cifras que já assustaram o Cruzeiro. Informação do Samuel Venâncio é de que o Cruzeiro, depois de ser submetido a esse valor, descartou sua contratação. O Atlético Paranaense e o Vasco ainda estudam um meio de fazer proposta, obviamente tentando gastar menos do que os 5 milhões de dólares por um atleta que de fato surgiu muito bem, ocupa uma função de enorme carência no mercado brasileiro, mas a curiosidade é que o Atlético Paranaense é um dos poucos clubes que tem esse meio atacante armador, no caso o Terans, que também é alvo do Vasco da Gama. O Vasco está muito focado em encontrar esse camisa 10, tentou o Oscar, o Terans e o Quinteiro, e agora também trabalha com a possibilidade da contratação do Gustavo. O staff do jogador já foi avisado sobre o interesse, mas só vai ser apresentado qualquer comunicado ao Shabab Al-Ahly se de fato existir uma proposta oficial do Vasco da Gama. Bora mudar de assunto e contar para vocês a possibilidade de Robert Renan ser introduzido na negociação para que Yuri Alberto fique em definitivo no Corinthians. Essa notícia foi divulgada no início da semana pelo meu timão. Segundo o pessoal que cobre o Corinthians, representantes do Zenit vêm ao Brasil em dezembro para tentar fechar a venda em definitivo do Yuri Alberto. Você sabe que o atacante, artilheiro do timão na temporada, tem empréstimo somente até a metade do ano que vem. O que pega nesse momento é como chegar aos 25 milhões de euros, valor investido pelo Zenit no início do ano, quando contratou o jogador do Internacional. O Corinthians não tem a menor condição financeira de pagar 25 milhões de euros e está tentando introduzir atletas na negociação. Pois bem, Robert Renan, desde a metade do ano, é um alvo do Zenit. E é um atleta de só 19 anos de idade, que passou a ser titular, muito bem avaliado pelo técnico Vitor Pereira e que vai ter um valor de mercado entre 10 e 15 milhões de euros. Seria uma ótima forma de abater o valor de 25 milhões para fechar negócio, certo? É aí que mora o perigo. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Edu Boldai, que é o representante oficial do Robert Renan, e ele afirmou que não há um interesse
da parte do Robert Renan de se envolver ou de ser uma espécie de contrapeso numa negociação desse tamanho. Ele disse mais, e aí vem a parte principal. Robert Renan tem sido assediado por clubes gigantes que disputam a Liga dos Campeões. Então, para o jogador que está em fase inicial da carreira e super à vontade, super feliz com a camisa do Corinthians e na seleção brasileira de base, não valeria a pena hoje trocar o Corinthians pelo Zenit para disputar, por exemplo, ou para ficar fora, por exemplo, da Liga dos Campeões. Você sabe dos impedimentos ou do impedimento aos clubes russos de participar da principal competição europeia. A ideia do Robert Renan, do seu staff e talvez do Corinthians também é incluí-lo numa negociação maior com algum clube gigante do futebol europeu em valores talvez recordes para zagueiros do futebol no Brasil. Esse menino é de fato muito, mas muito bom. Quem teve a oportunidade de acompanhá-lo certamente gostou. Para fechar sobre o Yuri Alberto, muito tem se falado sobre a intenção do Corinthians de comprá-lo. Sigo querendo ver mais. Não que o Yuri Alberto não seja um grande jogador, mas 25 milhões de euros é um valor completamente fora da realidade do futebol nacional. Só a título de comparação, o Pedro foi comprado pelo Flamengo por 14 milhões de euros, o Gabigol por 16 milhões de euros, o Arrascaeta por 18 milhões de euros e o Gerson, com uma história importante dentro do Flamengo, não será comprado por 20 milhões de euros. O Flamengo tenta barganhar um valor de 16 milhões. Por que o Corinthians precisa pagar 25 milhões de euros pelo Yuri Alberto, levando em consideração todas as dificuldades financeiras do Timão? Era um negócio que eu não faria, beleza? Você faria? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Quero falar agora sobre Iago Felipe, informação exclusiva. Quero contar para vocês que Rogério Ceni indicou ao São Paulo a contratação do volante de 27 anos de idade que está no Fluminense. O Iago já viveu um momento muito legal com a camisa do Flu, titular absoluto, um dos grandes líderes do elenco, tanto que na metade desse ano teve seu contrato prorrogado. O contrato terminaria em dezembro e foi estendido até dezembro de 2024. Só que por uma coincidência, a partir da renovação ele foi perdendo espaço. Nesse momento até tem sido titular no time do Fernando Diniz, mas tem revezado, não tem jogado com tanta frequência. Algumas semanas atrás chegou a conviver com o banco de reservas, algumas partidas em que ele nem foi relacionado. Pois bem, recebi uma informação de um titular do Fluminense que o Iago já contou para os outros atletas do próprio Fluminense do interesse do São Paulo. A dificuldade vai ser do São Paulo convencer o Flu a liberar o jogador. Até porque o Iago, embora não seja um titular absoluto, tem seu papel importante e o tricolor paulista não vai ter dinheiro para fazer um grande investimento. Pode haver uma troca, São Paulo pode oferecer alguns dos jogadores que não ficam no ano que vem por conta do mau relacionamento com o Rogério Ceni para tentar convencer o Flu a fazer um acordo. A partir daí eu acho que até poderia haver alguma possibilidade de negociação. São Paulo busca um volante porque vai abrir mão da continuidade do Andrés Colorado, que vai ser devolvido, porque o Nestor ou o Pablo Maia, um dos dois, pode ser vendido na próxima janela de transferência, são jogadores de bom valor, e o Igor Gomes, que é mais um atleta para esse setor de meio campo, não ficará no tricolor. O contrato se encerra em março e ele já avisou que vai jogar no futebol europeu. Antes de mudar de assunto, só para completar, São Paulo vai passar por uma enorme reformulação em seu elenco para 2023, e essa reformulação se dá pelo mau relacionamento do Rogério com parte dessa galera, mas também com a necessidade de ter um time mais competitivo para o próximo ano. Quero fechar o vídeo com mais uma informação super importante. O pessoal da ESPN contou ao longo da sexta-feira que o PSG fez uma primeira proposta ao Endrick, ou melhor, ao Palmeiras pelo Endrick. Quero acrescentar em cima dessa informação da ESPN, foram duas propostas oficiais. A primeira na quinta-feira, 45 milhões de euros, que hoje equivalem, deixa eu pegar a conta rapidinho aqui, 45 milhões de euros, estamos falando de 248 milhões de reais. Foi essa proposta feita na quinta-feira pelo PSG. O Luiz Campos é quem está comandando essa operação ao Palmeiras. Na mesma hora, a Leila disse, só vendemos por 60 milhões de euros, qualquer outra cifra, e não há acordo, 60 milhões de euros é o valor da multa rescisória. PSG, na sexta-feira, no dia seguinte, voltou com uma nova oferta. Essa oferta maior do que os 45 milhões de euros, as cifras não foram confirmadas, dá para imaginar, sei lá, uns 10% de aumento, não chegou aos 60 milhões de euros, tá? Isso eu posso garantir a vocês. E é importante contar que tanto a proposta de quinta quanto a proposta de sexta inclui um valor fixo, de mais ou menos 90%, e o restante em variáveis. Em geral, essas variáveis estão ligadas à performance, à participação em gols, convocações para a seleção e tudo mais. A Leila voltou a dizer que não faz negócio por menos de 60 milhões de euros.
O Luiz Campos, que é o diretor, o chefão do PSG, prometeu uma conversa com o Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, e o CEO do Qatar Sports Investment, para ver se o PSG volta com essa oferta de 60 milhões de euros. Por que da pressa do PSG? Porque ele já sabe que o Real Madrid e o Chelsea estão muito interessados e se preparam para os próximos dias ofertas próximas aos 60 milhões de euros. O Palmeiras ainda não recebeu nada, nem do PSG, nem do Real Madrid, mas já se sabe que essa oferta chegará. Feeling, tá? Conversando com uma pessoa aqui, outra colar, tem uma impressão de que o Chelsea é o favorito a ficar com o atleta, talvez não pela questão financeira, mas por todo o pacote. O Chelsea, desde o primeiro dia em que o Endrick completou 16 anos de idade, vem fazendo uma série de projetos, tentando incluir o Endrick num grande pacote. A ideia é transformá-lo na cara do Chelsea a partir do momento em que ele pudesse transferir para a Europa quando completar 18 anos de idade. Só para arrematar, 60 milhões de euros hoje equivalem a 331 milhões de reais. Como o Palmeiras é dono de 70%, ficaria com 232 milhões de reais. Quem também vai se dar muito bem é a família do Endrick, que é dona de 30% e ficaria nas cifras de hoje com cerca de 99 milhões de reais. Só para completar sobre o Palmeiras, Leila Pereira deu uma entrevista nas últimas horas ao Canal Livre, assegurando que o Dudu terá seu contrato renovado. É assim que a gente espera. Não dá nem para cogitar o Palmeiras perdendo o Dudu para qualquer clube brasileiro. Um grande ídolo do time, 400 partidas, contrato só até dezembro de 23. Há uma questão envolvendo período de contrato, né? O Dudu quer 4 anos, além do último ano de contrato. O Palmeiras havia oferecido 2. Tomara que essa questão seja resolvida o mais rápido possível. Tomara também que você tenha curtido o vídeo, deixe like, se inscreva no canal, a gente volta à tarde com mais notícias. Abraço, tchau!